Senhor Jesus Cristo. Amém? O salmista diz no Salmo de número 92, 1 e o 2: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Amém? Mais uma vez nos encontramos na presença do nosso Deus para juntos rendermos graças, louvor e adoração ao nosso Deus, que somente a Ele é devido todo louvor e toda adoração. E iniciarmos mais uma semana na presença do nosso Deus, pois hoje é o primeiro dia da semana e não tem nada melhor do que iniciarmos a semana na presença do nosso Deus, não só agradecendo a Ele, né, mas também nos colocando diante de Deus tudo aquilo que nós viemos a fazer no decorrer dessa semana. Por isso, nós estamos aqui para render graças, louvor e adoração ao nosso Deus, como assim disse o salmista. Amém? E eu quero convidar a amada igreja a estar abrindo as vossas Bíblias no Salmos de número 146. Salmos de número 146. Vamos ler todo o Salmo numa leitura participativa, aonde eu estarei lendo os versos ímpares e a igreja, junto com o presbítero Janduí, os versos pares. Salmos de número 146, leitura responsiva, estará também aqui no nosso slide. Salmos de número 146, leitura de forma participativa. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos, os pares, junto com o presbítero Janduí. Amém? Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. O número 1 diz: Aleluia, louvai, ó minha alma, ao Senhor. Que nós, nesse instante, possamos estar louvando ao nosso Deus, pois é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos nos colocar de pé, vamos estar louvando com o hino de número 18. Hino de número 18, onde o pastor estará nos conduzindo com este hino. Graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros da amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor.
consiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vêm fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode sentar. Vamos nesse instante estar orando ao nosso Deus, uma oração de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar o presbítero Janduí, que esteja assim, nos elevando ao Senhor em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos eternamente gratos, ó Deus. Primeiro motivo de nossa gratidão, Senhor Deus, é a salvação em Cristo Jesus, meu Deus. Nós te rogamos, Senhor Deus, por tuas misericórdias, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue nos assistindo com o teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que nós assim, Senhor Deus, possamos andar de acordo com tua boa, perfeita e agradável palavra, Senhor Deus. Olha, Senhor Deus, nesse instante, Senhor Deus, pelo pregador, Senhor Deus, para que ele venha trazer o maná vindo do céu para nos alimentar, ó Pai. Olha, Senhor Deus, para cada um de nós, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, nos alimentar, Senhor Deus, de tua palavra e assim, Senhor Deus, edificados, passar a tua palavra à frente, Senhor Deus. Tende misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse instante, vamos estar mais uma vez abrindo as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, os versos do 4 ao 9. Isaías, capítulo 1, versos do 4 ao 9. Isaías, capítulo 1, do 4 ao 9, está também aqui na projeção. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanharão nas vossas Bíblias. Isaías, capítulo 1, do 4 ao 9, assim diz a palavra do nosso Deus. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que contaminais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pempinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amados, esse é o momento de nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, pois são muitos. Nós temos cometido dia após dia, pois nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. O pecado já não nos condena mais, mas nós ainda pecamos em obras, pensamentos, palavras, dia após dia. Mas nós temos um advogado fiel e justo junto ao Pai, Jesus Cristo. Aquele que intercede por nós, aquele que ora por nós e aquele que suplica ao Pai o perdão dos nossos pecados. Então, nesse instante, aquele que puder se colocar de joelho, se coloque. Mas se você não puder se colocar de joelho,
se coloque em coração de joelho também, certo? E confesse ao Senhor os seus pecados, pois a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados a Deus, em Cristo Jesus, eles são perdoados, todos eles são lançados no mar do esquecimento. Deus jamais se lembrará dos nossos pecados. Então esse é o momento. Após alguns instantes, eu vou pedir ao presbítero Cláudio que quebre o silêncio com uma oração audível. Santo e bom Senhor, gracioso Deus eterno, soberano Deus, quem pode, Senhor, quem é que possa se esconder de Ti, esconder de Ti as suas verdadeiras intenções, seu coração falho, muitas vezes, Senhor, até nos enganar, mas não há um universo quem consiga se esconder de Ti, Senhor. Tu conheces e sabes os nossos caminhos, nossos pensamentos, que nos conduz, que nos levam a um lado ou a outro. Senhor, pedimos humildemente, sabendo que Tu és Senhor de todo o universo, que Tu podes, Senhor, nos trazer para o reto e bom caminho que é Cristo Jesus. Esvazia-nos, Senhor, do que Te desagrada. Traz ao nosso coração a verdadeira vontade, o prazer de estar em Tua presença e Te procurar, Senhor, mas de forma correta, em espírito e em verdade, Senhor. Sabemos, Senhor, que a soberba indica que não temos fé e não reconhecemos que Tu és Deus e nós somos Teu povo, Tua criatura e Teus filhos. Senhor, nesse momento queremos agradecer, porque apesar dessas nossas formas de nos conduzir, Senhor, apesar desse coração enganoso, Tu, Senhor, inclinaste Teus olhos para nós. E, Senhor, Tu nos traz a Tua casa, Tu nos traz a Tua presença, não só aqui, mas em onde quer que estejamos. Nosso coração, Senhor, se volta a Ti, por Tua bondade, por ação do Teu Espírito Santo Deus, maravilhoso, conselheiro, Jesus Cristo também, nos traz, Senhor, a repensar o que seríamos sem Ti, Senhor. De Tua bondade, Senhor, ser conosco, não só agora, mas por toda a nossa existência. Conosco, Senhor, e cada um dos nossos, Senhor, podemos pedir também aqueles, Senhor, que estão sem ter, Senhor, consciência de que devem te buscar, Senhor. Agradecemos, Senhor, o perdão, a graça imerecida, a salvação em Cristo Jesus. Dedicamos, Senhor, essa noite e as nossas vidas a Ti. Não queremos Te desapontar, Senhor. Dar-nos discernimento e sabedoria, para que possamos estar buscando obedecer Teus desígnios e mandamentos, para que possamos encontrar alegria na Tua presença. Assim oramos não em nossos méritos, que não são nenhum, mas no nome de Cristo Jesus, nosso Redentor, Senhor e Rei. Amém. Nesse instante vamos ter um cântico congregacional com o presbítero Eliseu. Graças e paz, queridos. Apocalipse 2:4. A carta de Paulo à igreja de Éfeso.
ele aconselha aquela igreja a voltar à prática do primeiro amor. Carta essa que serve para cada um de nós, que nós estejamos revendo os nossos conceitos e valores, que nós voltemos às primeiras obras, que nós estejamos voltando ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Vamos cantar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Amém. Amém. Amados, aqueles que estão nos visitando, nós estamos na leitura continuada da Bíblia, desde o Gênesis. Nós já nos encontramos em Ezequiel. Hoje nós vamos ler o capítulo 10. Vamos estar lendo o Ezequiel, capítulo 10, todo o capítulo, da forma de novo participativa, onde eu vou estar lendo os versos ímpares e a igreja, os pares, junto com o presbítero Janduí. Ezequiel, capítulo 10, todo o capítulo de Ezequiel. Também está aqui na projeção. Ezequiel, capítulo 10. Amém? Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rochas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesa dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se de nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinha os querubins uma semelhança de mão de homem, debaixo das suas asas. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinha os 4 a mesma aparência. Era como se estivessem uma roda dentro de outra. Andando, elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, iam as outras, e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, suas mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, ouvindo eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era como de querubim, do segundo, rosto de homem, do terceiro, rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se apartavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas.
Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que era querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como dos rostos que eu vira junto ao rio Quebas. Tinha o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Amém? Nesse instante vamos estar passando o momento dos cânticos congregacional. Estaremos primeiro entoando o primeiro cântico com o PH, certo? No segundo cântico será o cântico ofertório, aquele que trouxe seus dízimos e suas ofertas, esteja depositando no gasofilácio, e será conduzido pela SAF. Primeiramente pela UPH, segundo pela SAF. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. O Senhor é a única esperança, é o que nos põe de pé, é o nosso escudo, o nosso baluarte. Ele é a nossa própria vida, a razão da nossa existência. Vamos cantar juntos. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. O meu coração, atrai o meu coração, és tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, posso te tocar. Vida, Jesus, és meu abrigo, e a
tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. A paz do Senhor, irmãos. Lá em Salmos 150, versículo 6, é um texto bem conhecido. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, que não venha ser apenas palavras, mas que esse momento é um momento de louvor. É um momento da igreja reunida, estarmos louvando o nome do Senhor. Esse louvor que iremos cantar é um louvor antigo. Então, acredito que uma boa parte vai conhecer. Pedimos a ajuda de vocês para que a cada momento nós venhamos não só entoar, mas que venha sair de nossos lábios um perfeito louvor para o nosso Deus. Que esse momento também é um momento do ofertório. Não oferte apenas em dinheiro, mas que nossas vidas, a cada dia, seja uma oferta ao nosso Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos cantar novamente. E dessa vez, convido que os irmãos fiquem em pé conosco. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Podeis sentar. Nesse instante eu quero convidar o diácono Heraldo, vem aqui à frente, esteja orando pelos dízimos e as ofertas. Amém. Quero convidar também aqui à frente as crianças. Conferindo aqui com quem as crianças vão ficar. Aqui ficará com Maiara. É isso, né, Maiara? Nessa noite. Vou pedir a irmã Daiane que esteja orando pela vida das crianças e também pela vida da sua professora, que irá instruir ela na palavra do nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos trouxeste à Tua casa, Senhor, para ouvir mais da Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor. Nesse momento nós pedimos, Senhor, que Tu guarde o coração dessas crianças, Pai, e da irmã Maiara, Senhor, que ela tenha sabedoria de falar a Tua palavra na linguagem dessas crianças, que elas levem, Senhor, para casa a sementinha do Teu grande amor. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Amados, chegando o momento de nós ouvirmos a palavra do nosso Deus da forma pregada. Nesse instante eu estarei orando, pedindo ao Senhor sabedoria vinda do alto para o nosso pastor Alisson, que trará a mensagem dessa noite, e também para que o Senhor também esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações para a compreensão quanto à palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, tão somente por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ainda por tudo que o Senhor também há de fazer. Nesse instante, quero te suplicar o teu auxílio, através do teu servo, que o Senhor esteja usando ele como instrumento em tuas mãos, falando agora aos nossos corações, através da tua palavra, que o teu servo estará ministrando nesse instante, assim como o Senhor já colocou no seu coração a palavra que será ministrada, assim também ela seja implantada nos nossos corações, para que assim nós possamos viver vida reta diante do Senhor, que nós possamos compreender, que o teu Espírito, o santificador, ele prepare as nossas mentes, os nossos corações nessa noite, Senhor, para que assim nós ouçamos a tua voz, tão somente ouçamos a tua voz, Senhor. É o que nós desde já oramos a ti, agradecido por tudo. Amém. A palavra está com o pastor Alisson. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidar os irmãos a que possam abrir suas Bíblias no texto, carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 3, no versículo de 1 ao versículo 9. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, primeira carta, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso amado Pai, o Senhor quem cuida de nós, o Senhor quem sabe do nosso coração, o Senhor quem conhece, Senhor, a sua igreja. E Deus, se o Senhor está me movendo, meu Deus, a falar o coração da sua igreja nesse assunto, é porque de fato, de verdade, o teu Espírito Santo tem, ó Deus, algo para tratar, ó Deus, tanto com o pregador, que sou eu, meu Deus, quanto com a sua igreja, meu Deus, que são os meus irmãos que estão aqui comigo. Meu Deus, nesse momento eu te rogo, mais uma vez, ó Deus, como eu venho te pedindo, meu Deus, que o Senhor haja, ó Deus, no meio do seu povo, trabalhando, meu Deus, para que os pecados venham ser confessados, os pecados venham ser, ó Deus, perdoados, e assim, meu Deus, a sua igreja venha andar em santidade, como de fato e de verdade o Senhor, Deus, espera da sua igreja. Meu Deus, faz isso, meu Deus, tão somente para a glória do teu nome, tão somente para que a tua igreja, ó Deus, vivencie, ó Deus, um momento novo, ó Deus, de edificação dessa casa. É assim eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, na semana passada, nós iniciamos a explanação, então, desse texto, e eu observei, né, daqui a gente tem toda a dimensão de toda a igreja, a gente observa que muitos não ficaram muito acomodados em seus bancos, alguns ficaram se remexendo, porque de fato e de verdade esse assunto não é daqueles assuntos que a gente diz, nossa, eu hoje saí dessa forma. Não é, meus irmãos. Esses são aqueles assuntos que a gente mexe com, na verdade, que Deus mexe conosco. É daqueles assuntos que Deus, de fato, espera uma mudança em nós. Então, queridos, eu quero dizer sem medo de errar, eu estou muito tranquilo, queridos, de pregar nesses assuntos,
Estou muito tranquilo porque eu tenho sido orientado por Deus. Quem orienta o pregador, quem orienta o pastor é o Senhor da igreja. Então, queridos, se eu serei mal interpretado, se eu, de fato eu vou ouvir de muito murmurinho após as pregações, se serei rechaçado, né, em alguns momentos da minha vida, e nesse ministério de pregador, os missionários que estão aqui também sabem, a gente é muito tranquilo quanto a isso. A gente é muito tranquilo. Meus irmãos, porque quem orienta a gente, mais uma vez reafirmo, é Deus, é o Espírito de Deus. Então, queridos, uma coisa eu tenho aprendido nesses últimos anos, que os pecados precisam ser revelados. Os pecados precisam ser revelados, os pecadores precisam ser chamados ao arrependimento. Então, queridos, isso acontece aqui, a partir do púlpito. A partir do púlpito, Deus começa a chamar o seu povo ao arrependimento. Isso assim aconteceu no passado, aconteceu com seus profetas, aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu com seus apóstolos. Todos eles se colocaram diante do povo, chamaram a atenção do povo e convidaram a uma mudança de vida. Então, é isso que eu tenho feito aqui na Igreja Presbiteriana Manancial. Essa semana, me lembrei do cantor Marcos Antônio, que escreveu uma linda canção. Eu acho que muitos já ouviram aqui, intitulada Pregadores de Rosa. E na sua poesia ele canta assim, eu vou somente ler a sua poesia, ele canta: tu, pregadores, tu que pregasse as rosas e não mostrasse os espinhos, quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Não pregue as facilidades para entrar no caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá a Deus. Pastor que usa cajado, conduz as ovelhas, será bem recompensado quando o Senhor as devolvê-las. Quando ao Senhor devolvê-las. E ele canta novamente, pregadores de rosa, prega os espinhos também. Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Então eu quero dar continuidade nessa noite ao mesmo tema da semana passada, marcas de uma igreja que precisa de uma reforma espiritual. Em primeiro lugar, na semana passada nós já vimos que a primeira marca dessa igreja que precisa de uma reforma espiritual é a falta de maturidade. A gente viu que Paulo detectou isso na igreja. Olha, eu passei com vocês 1 ano e 8 meses, ensinando, dando leite para vocês espiritual, ensinando os fundamentos básicos para vocês, desde o início. Mas eu ouvi falar de vocês dessas confusões. Essa carta aqui é recheada de tantos os problemas, de tanto aconselhamento, de tantas chicotadas que Paulo tem que dar nesses irmãos. E Paulo diz, olha, eu estou aqui encontrando você na mesma situação que eu quando estive com vocês. Leite vos dei a beber, e não dei alimento sólido. Veja que aqui a gente já viu na semana passada como essa postura de um pai. Paulo trabalha nessa criancinha, como Rayane está com a criancinha no colo ali, ela de maneira nenhuma ela vai colocar um alimento sólido na boca da sua criancinha, mas sim um leite, como é natural de um pai. E aqui Paulo trabalha primeiro dando esse leite, esperando que essas criancinhas em Cristo cresçam. Mas olha lá, gente, mais de 3 anos passaram, e essa igreja na mesma situação. Crianças em Cristo, bebendo leite, não podendo suportar alimento sólido. Por quê? O problema está aqui, queridos, no versículo 2, quando ele diz assim, nem agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. A carnalidade tomou conta daquela igreja. E era o que estava freando o crescimento daquela igreja. Mas hoje, em segundo lugar, não quero apresentar mais o primeiro ponto, mas em segundo lugar, queridos, a igreja que precisa, marca de uma igreja que precisa de uma reforma espiritual, em primeiro lugar, é a falta de maturidade. Em segundo lugar, é a falta de unidade. É o versículo 3 e 4, queridos. Vocês têm diante de si o texto, mas Paulo agora, querido, vai mostrar então, na prática, a forma dessa carnalidade. A igreja de Corinto, ela vivia dividida. Vivia em dissoluções, em partidarismo, em confusão, em discórdia, em contendas, em ciúmes. E Paulo aqui, queridos, vai trabalhar essa questão, declarando na cara deles ali, apesar de por meio de cartas, de palavras, que eles são carnais. Observe que Paulo vai dizer assim, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Esse era o sentimento que dominava essas crianças
ali no meio daquela igreja. Os ciúmes aqui no Novo Testamento é caracterizado lá em Gálatas capítulo 5 como sendo uma obra da carne. É dentro daquele conjunto em que Paulo diz assim, olha, contra isso aqui a lei de Deus se levanta e condena tudo. Esse sentimento aqui, queridos, é aquelas obras que demarcam a vida de um homem e de uma mulher que não tem o Espírito Santo, ou que seja, que está dominado pela carne. Pode até ter aqui, mas eles estão deixando mais transparecer a carnalidade, o pecado, a vida devasta daquele homem que é sem Deus, quando na verdade deveriam ser uns homens a demonstrar fruto do Espírito Santo, e não as obras da carne. Observe que no meio deles havia ciúmes, havia contendas, e significa aqui essas contendas, essa palavra no Novo Testamento significa uma autoafirmação ou rivalidades doentias dentro da igreja. Enquanto os cristãos viviam dando atenção, queridos, aos outros irmãos para causar rivalidades, isso era o que você via no meio da cidade também. Você via rivalidade, você via carnalidade, você via prostituição, você via rixas. E Paulo vai usar de umas perguntas retóricas aqui, essas perguntas que são feitas e que não precisam ser respondidas necessariamente, porque elas em si mesmas já trazem uma resposta. E Paulo pergunta assim, no versículo 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que vocês são carnais e andam segundo o homem? Observe, queridos, Paulo vai perguntar assim, olha, será que eu não tenho motivo de advertir vocês? Será que vocês não devem ser chamados de carnais? E a resposta é tão somente sim, deve sim. Porque vocês vivem, a resposta de Paulo é porque vocês vivem na carnalidade, vocês são carnais, vocês vivem em ciúmes, em contendas. E Paulo continua essa exortação dele firme, ele diz assim, olha, quando alguém, pois, diz assim, olha, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os homens? Esses ciúmes aqui era frequente nessas igrejas, na igreja de Corinto. Eles olhavam desconfiados, invejando os dons dos outros irmãos, e não havia amor em Corinto, queridos, havia muita competitividade. Os ciúmes eram frequentes na igreja de Corinto. Eles olhavam desconfiados, olhavam invejando os outros, os dons alheios. E a propósito, Paulo vai dizer que essa igreja é milionária no quesito de dons. Eles não olhavam para os diversos dons que haviam dentro da igreja como sendo uma bênção da parte de Deus, mas eles olhavam para o dom do irmão e começavam a invejar, a ter ciúmes do outro irmão, e criavam um partido dentro da igreja, e eles usavam isso para se atacarem dentro da igreja. E o que se ouvia dentro da igreja era o grupo, olha, eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, eu só me submeto ao apóstolo Paulo, outro dizia só me submeto ao apóstolo ao Apolo. Mas olha o que Paulo vai dizer. Eles não veem esses mestres aqui, os dons que esses mestres têm, como sendo um instrumento de Deus. Mas eles veem aqui um instrumento, esses homens que já passaram por lá, eles mantinham então, eles olhavam para eles e criavam rivalidades, rixas, facções, tudo por conta dos seus ministros. Aí Paulo mais uma vez pergunta para eles, não é evidente que vocês andam segundo os homens? Não está claro isso com vocês? A gente vivenciou isso, queridos, no ano passado, por ocasião das políticas, e uns que faziam facções, grupo que se aproximava do outro, e isso entrou dentro da igreja. A igreja se dividiu, porque um se aproximava de um político, o outro de outro, e ali ficou evidente, mais uma vez, que a igreja de Cristo estava atraindo para si a mesma forma de conduta que os homens sem Cristo têm. Não é assim que vocês, fazendo assim, vocês estão atraindo o mesmo estilo dos homens sem Cristo, os homens carnais, para dentro da igreja. Os crentes de Corinto não poderiam deixar de responder essa resposta de Paulo com um simples, é verdade, Paulo, é verdade. Porque Paulo aqui traz provas irrefutáveis, irmãos, que eles eram carnais, que eles tinham as inclinações, os seus interesses carnais que os controlavam. O estudioso David Prior, ele comenta esse versículo aqui, essa atitude desses irmãos aqui em Corinto, e nas seguintes palavras, ele vai dizer assim, esse comportamento é infantil, diz Paulo. Quase podemos ouvir Paulo esbravejando mentalmente, cresçam,
Parem de se comportar como bebês. Não é assim que as criancinhas se comportam quando esperneiam, dizendo, eu quero esse brinquedo, eu quero esse presente, eu batendo os pés no chão, dizendo, eu não brinco mais com você, eu não sou mais amigo seu. Também é assim que se comportam os homens, irmãos, comuns, os homens sem Cristo, os homens sem o Espírito Santo. E a falta de unidade, então, caracteriza o que? Uma igreja sem Cristo. Uma igreja sem a condução do Espírito Santo, mas uma igreja marcada pela carnalidade. Uma igreja que deixa claro, olha, nós precisamos de uma reforma espiritual. Irmãos, essa tem sido a marca terrível de muitas igrejas, a falta de unidade. Igrejas que estão sangrando, no meio da igreja, queridos, há sangue. São pessoas que não valorizam a unidade, são pessoas que não valorizam a comunhão, que são dominadas pelo ciúme, pelas contendas, pelas rivalidades doentias, e cada dia, ao invés de edificar a igreja, destrói a igreja. São partidos que são formados dentro da igreja, são irmãos que não suportam os dons dos outros, são irmãos que não suportam um comentário da vida do outro, ou uma melhora, para uma melhora da sua vida, queridos. Uma opinião diferente. Ao invés de juntarem os dons, como Paulo aqui está rogando, eles estão criando criando esses grupos, essas facções, para rachar a igreja, para dividir a igreja. Ao invés de se unirem, cada um com o seu dom, com suas habilidades para servir melhor o Senhor, eles estão se dividindo, rachando o trabalho, o ministério deles, chegando até uma conclusão dizendo assim, olha, nessa igreja, no ministério que eu estou participando, ninguém é melhor que eu. Misericórdia. Misericórdia, moço. Então, eu vi essa semana uma frase, triste frase, que diz assim, queridos, há crentes que há tantos anos estão dentro da igreja e nunca ajudaram a colocar ninguém para dentro da igreja, mas ajudaram a colocar muita gente para fora da igreja. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, de nós. Essa igreja que precisa de uma reforma espiritual, se você está sendo tocado com essa mensagem, comece a fazer oração na parte, pedindo ao Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Em terceiro e último lugar, queridos, a gente aprendeu então, nós estamos meditando sobre o tema marcas de uma igreja que precisa de uma reforma espiritual. Em primeiro lugar, a falta de maturidade. Em segundo lugar, a falta de unidade. Em terceiro e último lugar, a igreja que precisa de uma reforma espiritual é aquela que é detectada então a falta de essência. É o versículo 5 ao versículo 9. Quando Paulo olha para esses irmãos agora e percebe que eles perderam o essencial. Eles esqueceram o propósito da igreja. Eles esqueceram de olhar para o Senhor da igreja. E Paulo agora, dentro desse argumento, no versículo 5 ao versículo 9, vai lembrá-los. Vai fazer lembrá-los, irmãos. O que é que vocês esqueceram? Percebam bem. Observe que Paulo agora, mais uma vez, de uma forma a perguntas retóricas, mas agora ele não espera que os irmãos respondam. Ele vai logo respondendo. Observe, queridos, Paulo vai mostrar que eles estão afundando nos ciúmes, nas discórdias, na carnalidade, na falta de essência desse ministério deles. Poderia ser até chamado não igreja, e sim um clube, e sim enfim, irmãos, não poderia ser chamado aqui de igreja, mas ainda é a igreja do Senhor. E o Espírito Santo está usando aqui esse irmão, nosso irmão apóstolo Paulo, para tratar com esses irmãos. Observe o versículo 5, quando Paulo pergunta aqui, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele vai responder, servos por meio de quem vocês creram. E isso foi conforme o Senhor concedeu a cada um. Mas, irmão, esse texto está assim narrado em nossa versão portuguesa. Mas se você pudesse consultar o texto original, você ia ver que não está assim. Está assim, queridos, olha, o texto original, Paulo não pergunta quem é Apolo, quem é Paulo. Paulo pergunta assim, olha, o que é Apolo? O que é Paulo? O que é que isso muda no texto? Muda no seguinte aspecto, querido, Paulo está aqui chamando a atenção, usando esse termo neutro, né? Porque o que aqui é um termo neutro, e ele vai desviar a atenção desses crentes dessa igreja, do pregador, para
para a sua função, melhor dizendo, para a sua função. Não no pregador, mas ele vai concentrar na atenção aqui na função deles. O que eles são? O que eles são? E Paulo vai responder, eles são servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor vos concedeu a cada um. Quando ele usa a palavra aqui, servo, é a mesma palavra que diáconos. Eles são aqueles que servem, eles são aqueles que são chamados para o serviço. E nós somos instrumentos por meio de quem Deus realiza a sua obra, meus irmãos. Vocês creram, mas não por causa de nós, mas foi porque vocês colocaram a fé de vocês quando nós lançamos a fé, quando nós lançamos a semente da fé e vocês creram no Senhor Jesus Cristo. Nós lançamos a semente do Evangelho sobre vocês e o coração de vocês foi preparado por Deus, por isso que vocês creram. Veja como isso muda. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Observe que o que eles fazem aqui é o que é preciso. Eles seguem humildemente o seu trabalho, mas a essência do resultado não está naquele que planta, não está naquele que rega, mas tão somente em Deus que dá o crescimento. É isso que ele quer que essa igreja observe, meus irmãos. E no versículo 7, Paulo complementa aqui para chegar a essa conclusão, dizendo assim, de modo que o que planta e o que rega, nem o que rega, nem o que planta é alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. Esse é o processo, meus irmãos. É vão, querido, todo ministério, toda a igreja que existe, que coloca todo o resultado voltado para o homem, para aquele que está à frente. E eu ouvi, tristemente falando, querido, eu vou evitar aqui de citar o nome, eu ouvi certa vez, quando estávamos para fazer em uma cidade, em um avanço missionário, e uma pessoa disse assim, olha, nós vamos agora, e se não houver resultados agora, pode fechar a congregação, porque não tem mais o que fazer. Tristemente, meus irmãos, essas palavras foram ditas ali. Deveria se envergonhar essa pessoa que disse essa frase. Porque ele estava colocando o resultado daquela congregação, o crescimento daquela igreja, tão somente no homem que foi. E o crescimento quem dá é Deus. Quem faz a semente vingar, ser eficaz, é Deus. O que planta, Paulo vai dizer, o que rega são um. Veja que ele novamente volta ao assunto da unidade. Olha, observem bem, a igreja que está dividida, está em contenda, está em facções, observe. Nós, eu, o Paulo aqui que está falando, e Apolo que já passou por vocês, um plantou, o outro regou, nós dois fazemos o mesmo trabalho. Observe que os dois estão juntos. E os dois aqui, Paulo vai dizer, os dois vão receber o galardão segundo o seu próprio trabalho. Paulo volta aqui à importância da unidade. Ele vai dizer que os que plantam, os que regam são companheiros do mesmo trabalho, da mesma obra, da mesma seara. E vocês estão desgastando tempo nas divisões de vocês, nas contendas de vocês, nas facções de vocês, quando deveriam estar juntos, servindo ao Deus da seara, servindo ao Senhor da edificação. E Paulo vai dizer no versículo 9, olha, nós dois, o que plantou, o que regou, somos cooperadores. Cooperadores. Agora vocês são lavoura. Edifício de Deus são vocês. Paulo chega aqui nesse último versículo, no versículo 9, apresentando de forma final aqui essa falta de essência desses irmãos, apontando que o caminho para a reforma espiritual tão somente chegou para eles. Quando eles percebessem, veja essas metáforas que Paulo usa aqui, cooperadores, lavoura, edifício, a gente pergunta, de quem somos tudo isso? Daquele que é o dono da igreja. Olha, é como que ele dissesse assim, o resultado para o cooperador depende de Deus, a lavoura depende de Deus, o edifício depende de Deus, daquele que é a essência da igreja. Eu quero concluir, meus queridos irmãos, talvez nós precisamos fazer um exercício de introspecção também nessa noite. Talvez a gente precisa fazer com muita humildade um questionamento, queridos, dentro do nosso coração, da nossa mente, a perguntarmos se nós também estamos precisando de uma reforma espiritual, a perguntarmos para Deus se há falta de maturidade em nosso meio, a perguntar para Deus se há falta de unidade em nosso meio, a perguntar para Deus se há falta de essência também. E se possível for, queridos,
fazer a mesma oração que aqueles irmãos do ano de 1910, quando comporam aquele hino 299, fizeram. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja. Vivifica-nos, Senhor. Vivifica-nos. No finalzinho, então, eu quero propor para os irmãos duas aplicações diante dessa mensagem. Em primeiro lugar, queridos, eu quero convidar os irmãos, desafiar os irmãos a crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Progrida, meu irmão. Progrida, minha irmã. Saia do marasmo espiritual. Talvez você tenha progredido em tantas áreas da sua vida. Talvez você progrediu na vida profissional. Tantos cursos que você fez. Tantas capacitações que você fez. Talvez você tenha progredido nos seus estudos. Tantos cursos também que você tem feito. Línguas novas que você tem conhecido. Mas quando você olha então para a sua vida espiritual, você não percebe nenhum progresso. E eu acho não. Eu quero desafiar você a que você possa nessa noite então reconhecer isso. Fazer uma introspecção e perceber. Mas ouvir da parte de Deus, cresça. Deixe de ser criança. Deixe de ser menina. Deixe de ser menino. Está na hora de você crescer espiritualmente. Está na hora de você amadurecer espiritualmente. Está na hora de você parar de tomar leite espiritual. Está na hora de você então experimentar dos meios de graças que o próprio Espírito Santo tem disponíveis para a sua igreja, como a leitura da palavra. Cresça no conhecimento do Senhor, dedique-se também à oração, mantenha um relacionamento com Deus dessa igreja, valorize a pregação do Evangelho, valorize o culto de doutrina, o estudo bíblico. São estes alguns dos meios de graça que você pode crescer um pouco na sua estatura espiritual. Talvez daqui a um mês você possa olhar para trás e dizer, fazendo uso desses meios de graça, você possa dizer como eu cresci espiritualmente, como Deus me ajudou, como eu estou vendo as coisas agora de modo diferente, espiritualmente falando, como eu agora estou me alimentando de algo mais substancial, deixei de beber o leite, agora estou crescendo. Está na hora de você então unir ao irmão que está ao seu lado, queridos, e você unir o seu dom com o dom do seu irmão, e agora promover a comunhão. É o segundo desafio, defenda a comunhão. Livre do seu coração os vestígios de ciúmes, de contenda, promova a comunhão, seja um agente da comunhão do Senhor, que tanto Ele zela no meio da sua igreja. Não divida, mas some, multiplique outros discípulos para o Senhor, use os seus dons, os seus talentos que Deus confiou a você, junte e faça o reino de Deus se expandir nessa cidade, nesse bairro. Não permite que a opinião do seu irmão seja um motivo para você sair da igreja. Não permita. E deixe que o mundo olhe para você, para essa igreja, queridos, e quando ele nos olhar, e onde estivermos, onde formos, queridos, nós sejamos conhecidos como aqueles crentes que mantêm primeiro a comunhão com Deus e também somos unidos uns aos outros como igreja do Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, livre das contendas, livre dos ciúmes, livre do velho homem. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós e Ele nos ajude, querido, nesses desafios a serem cumpridos para a glória do Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos louvar o nome do Senhor. O hino número 312. Obrigado, presbítero. Há trabalho certo. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Com Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poder
poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que é prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Mesmo que humilde, sendo para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que é prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, faz-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, fielmente trabalhar, em servi-lo que é prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Amém. Vamos orar então, agradecendo ao nosso Deus. E vamos orar também pela vida dos nossos irmãos que estão aqui conosco, os irmãos do CPO. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos também. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, de fato, meu Deus. Tu sabes como temos agido diante do Senhor. Se como criança, se como um adulto, maduro. Mas, Deus, em nome de Jesus, eu quero rogar primeiro pelos meus irmãos, meu Deus, para que assim, ó Deus, a palavra que foi pregada aqui, Senhor, ela venha e tenha sido entendida, meu Deus. É um chamado do Senhor para cada um de nós, para mim primeiramente, meu Deus, para crescer, para progredir, para avançar, como Paulo tanto roga, mesmo esmurrando o corpo, reduzindo a nada, e assim, meu Deus, avançando, para o prêmio da soberana vocação, meu Deus, que o Senhor nos chamou. Então, meu Deus, para que a gente chegue até lá, Senhor, a gente precisa olhar firmemente para o Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, eu rogo ao Senhor nesse momento, para que os nossos olhos, meu Deus, tão somente mirem o Senhor. Não perca de vista, a gente não venha perder o Senhor de vista. Mas assim, ó Deus, o mundo não venha nos tirar a atenção, os nossos prazeres, nossa criancice, nossas meninices, não venha nos tirar, ó Deus, do alvo, mas a gente possa, ó Deus, crescer, progredir, ó Deus, conversar com o Senhor todos os dias, ler a sua palavra, saber de sua vontade, do caminho, ó Deus, sobre modo excelente que o Senhor tem para cada um de nós. Então, Deus, nos ajuda, Senhor. Eu te peço isso, ó Deus, humildemente, meu Deus. E aos meus irmãos, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los também, os irmãos do CPO, não somente os que estão aqui, mas aqueles também, ó Deus, alguns que já voltaram para casa, os que vão sair, ó Deus, em viagem, que o Senhor vá à frente, ó Deus, conduzindo, ó Deus, indo nessas viagens, nessas estradas tão perigosas, protegendo-os, ó Deus, e assim fazendo chegar, Senhor, para suas famílias, para suas igrejas, e assim dando mais uma vez, ó Deus, um tempo bom, ó Deus, nos seus ministérios, ó Deus, frutíferos nos seus trabalhos, para que mais frutos venham surgir, meu Deus. E agora, Deus, mais abençoados, mais edificados, mais preparados, com mais ferramentas, meu Deus, que eles possam abençoar cada vez mais, ó Deus, as suas igrejas. Amém. Te peço assim, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa semana, é assim que eu te rogo, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, repouso sobre os irmãos aqui presentes e sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Os irmãos podem sentar um instante, por favor. Nós queremos agradecer os irmãos que estão nos visitando. Aqui desse lado, nós temos ali a família do nosso irmão Israel, que está conosco mais uma vez, sua mãe, sua irmã. À frente tem eu não vou mais apresentar como mais visitante, que já estão há mais de 3 vezes com a gente. Aqui os irmãos do CPO. Eu queria que os irmãos se levantassem e dissessem seus nomes, por favor. Irmão Tiago, irmã Márcia, irmão Tiago, a irmã Aline, Alex, Davi, Eronildes, irmã Jandira, Roberval. Amém. A igreja do Senhor diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Pode sentar, meus irmãos. Mais alguém está visitando? Só Rayane voltou. Agora quem está visitando é a pequenininha, né? Pequena que está voltando. Está voltando agora fora da barriga, né? Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos então anunciar para os irmãos. Essa semana nós temos nossos encontros semanais. O culto de oração será conduzido pelo departamento infantil na terça-feira. Na quarta-feira iremos à Cidade de Pedra, né, para participar do encontro de homens. Os homens que querem nos acompanhar, informem ao presbítero Elânio. E na quarta-feira às 6h30, acho que é isso, 6h30 aqui da frente da igreja, a gente sai. É uma viagem um pouco longa, né, uns 50 minutos aproximadamente. Então os irmãos cheguem pontualmente para a gente ir para a Cidade de Pedra, tá bom? Quinta-feira, culto de doutrina. Domingo pela manhã, escola dominical, às 9h30, e à noite, às 18h, nosso culto vespertino. Mais algum irmão? Não? Então vamos até a porta então para saudar os irmãos e conduzi-los aqui para o nosso cafezinho.